Oi, pessoal. Bom dia. Como é que os senhores estão? Eu espero que os senhores estejam bem. Hoje eu vou começar a tratar com os senhores acerca da segunda parte do estudo do controle da administração pública. Na aula passada, eu tratei com os senhores sobre a questão envolvendo a definição e a classificação do controle da administração pública. Perfeito? Sem grandes problemas? Hoje, nós vamos tratar da questão envolvendo o controle da administração pública, mas olhando com mais vagar para aquela classificação que diz respeito aos órgãos controladores. Nós vamos ver que na classificação, quanto à classificação dos órgãos controladores, o controle ele pode ser o controle legislativo, o controle judicial e o controle administrativo. Então, hoje, eu vou começar a estudar com os senhores estes controles administrativos, estes controles judiciais da administração pública e o controle legislativo. Vamos lá? Vamos começar então falando sobre o controle administrativo. Nós vamos ver que o controle administrativo, ele tem como fundamento um dos poderes da administração pública que nós já estudamos, que é o poder da autotutela. Neste poder da autotutela, permite-se a administração pública, sem que haja a provocação de uma terceira pessoa, a possibilidade dela revogar um ato administrativo inoportuno ou inconveniente, ou então de anular um ato administrativo por ela praticado que seja contrário ao que manda a lei. Então, esta possibilidade de revogar os atos administrativos ou mesmo anulá-los, ela tem por condão, ela tem por fundamento este poder administrativo, que é o poder da autotutela. Tranquilo? E quais são os objetivos, senhores, desses controles administrativos? Nós vamos ver que ele tem por objetivo confirmar, corrigir ou mesmo alterar os comportamentos administrativos. E nós vamos ver, senhores, que esse controle administrativo, ele pode ser realizado de duas formas distintas. Existe o controle hierárquico e a supervisão ministerial. Então, nós vamos ver que esse controle administrativo, ele pode ser realizado de duas maneiras distintas, que é o controle hierárquico e a supervisão ministerial. Nós vamos ver, senhores, que na supervisão ministerial, nós vamos perceber que cada um dos entes da federação, cada um dos entes descentralizados, nós vamos ver que as fundações públicas ou as privadas criadas pelo poder público, as autarquias,
as empresas ou as sociedades de economia mista, ela sempre se encontra vinculada a um determinado ministério. E nós vamos ver que esta ligação ela vai permitir que este ministério, ao qual esse ente descentralizado encontra-se vinculado, é permitido que ele faça o controle finalístico desses entes descentralizados. É este controle finalístico que impedirá que este ente descentralizado ele desvirtue os seus fins. Ou seja, que ele comece a operar de tal forma que ele desrespeite aquelas finalidades precípuas que foram arquitetadas quando ela foi criada. Então, para evitar esse desbordamento, o que acontece? Permite-se esse controle finalístico, certo? Que é a famosa supervisão ministerial. A outra forma de controle administrativo, senhores, é o controle hierárquico. Este controle hierárquico, ele tem como origem, ele tem como fundamento um dos poderes da administração pública, que é o poder hierárquico. O poder hierárquico é aquela relação de subordinação e coordenação que um superior ele tem que realizar em face do seu inferior hierárquico. Se a gente for ver, este controle hierárquico ele é permanente, sem descontinuidade. O que significa isso? Que neste controle hierárquico, o superior hierárquico, ele sempre terá que estar vigiando as atividades praticadas por um inferior hierárquico seu. Sob pena de, se ele não fizer isso e o seu inferior hierárquico ele começar a praticar atos contrários aos fins institucionais daquele órgão ao qual ele pertence, ou então se ele começa a praticar atos ilícitos e esse superior hierárquico simplesmente tampa os olhos, o que acontece? Esse superior hierárquico, ele corre o sério risco de ser processado criminalmente por condescendência criminosa. Olha, vocês viram então, senhores, o que é este poder hierárquico e qual é o seu desdobramento? Estão tranquilo até aqui, senhores? Então é isto. Estudamos então agora, neste momento, o controle feito pelos órgãos administrativos. Agora, eu vou falar para os senhores de uma outra espécie de controle, que é o famoso controle legislativo. Nós vamos ver que o controle legislativo é aquele realizado pelo parlamento de cada um dos entes da federação em conjunto com os órgãos auxiliares desse poder legislativo. Quando eu falo nesses órgãos auxiliares, eu estou fazendo remissão ao famoso Tribunal de Contas. Então, voltando, nós vamos ver que o controle legislativo é aquele feito pelo parlamento em conjunto com os tribunais de contas. Nós vamos ver que este controle legislativo, ele possui uma dupla abrangência, que é o famoso controle político e o controle financeiro. O controle político
é aquele que é exercido sobre as funções administrativas propriamente ditas. Já o controle financeiro é aquele realizado sobre a gestão dos gastos públicos envolvendo os três poderes. Então vamos lá, voltando. A abrangência desse controle legislativo, ela diz respeito, então, ao controle político e ao controle financeiro dos entes que compõem a administração pública. E aí surge, quais são esses instrumentos, quais são essas ferramentas de controle legislativo previstos na nossa Constituição? Se nós pegarmos a nossa Constituição e dermos uma lida, nós vamos ver que o artigo 48, inciso 10 da Constituição Federal, ela faz menção a um instrumento de controle legislativo. O artigo 49, inciso 5 da Constituição, também faz menção a um controle legislativo. O artigo 50, caput da Constituição Federal. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. O artigo 71, parágrafo 1º da Constituição Federal. E o artigo 52, inciso 1º da Constituição Federal, também faz expressa menção a estes instrumentos do controle legislativo. Nós vamos ver, senhores, que esse controle legislativo, ele tem que ser feito em perfeita sintonia com o que manda a Constituição nesses artigos que eu li para os senhores. Ele não pode transbordar o seu controle além dessas hipóteses, porque se isso ocorrer, estaria havendo, a intromissão indevida de um poder em outro. Então, esses instrumentos de controle legislativo que eu acabei de ler para os senhores, eles têm que ser manejados da forma específica que manda a lei. Tranquilo? Os senhores estão entendendo? Estou falando muito rápido ou não? Tranquilo, né? Então agora vem a seguinte questão. Então estamos falando do controle legislativo, que é o controle realizado pelos parlamentos em conjunto com o Tribunal de Contas. Então nós vamos ver que esses tribunais de contas, eles vão auxiliar os parlamentos no controle legislativo. E aí surge a questão, qual que é a competência, senhores, destes tribunais de contas? Nós vamos ver que esses tribunais de contas, eles fiscalizam as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, de direito público e de direito privado, que utilizam de alguma forma dinheiro público. Além disso, também serão fiscalizadas pelos tribunais de contas, o Ministério Público, as defensorias, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Vocês veem a abrangência deste Tribunal de Contas no controle legislativo. E se nós formos ver, senhores, esses tribunais de contas, eles estão inseridos na nossa Constituição naqueles artigos que tratam da estrutura do poder legislativo. Ele foi topograficamente colocado ali. Mas se a gente for ver, ele não é um órgão adjunto do poder legislativo. Ele é um órgão constitucional totalmente independente, que não está alocado na relação hierárquica dos poderes legislativo, dos poderes judiciário e dos poderes administrativos. Então ele é um órgão independente. Como não havia possibilidade de criar um capítulo próprio
para estudá-lo, o que acontece? Ele foi posto no capítulo e nos títulos que tratam da estrutura do poder legislativo. E se nós fizermos uma leitura desses artigos que fazem referência a esse Tribunal de Contas, nós vamos ver que ele tem 7 funções. As funções ou atribuições do Tribunal de Contas são, primeiro, uma atribuição consultiva, uma atribuição fiscalizadora, uma função julgadora, uma função registral, uma função sancionadora, uma função corretiva e uma função onde ela serve de ouvidoria. Certo? Então, a leitura sistêmica de todos os artigos constitucionais que fazem parte da nossa Constituição Federal, ela vai reportar as 7 situações de atribuição desses tribunais de contas. E aí a gente pergunta, esses tribunais de contas, como é que ele está estruturado no nosso país? Nós vamos ver que existem 4 espécies de tribunais de contas. Primeiro, existe o Tribunal de Contas da União, famoso TCU. O TCU, ele vai auxiliar quem? O Congresso Nacional. Nós temos os Tribunais de Contas dos Estados, os TCEs. Vão auxiliar quem, senhores? As Assembleias Legislativas de cada um dos estados. Nós temos o Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Tribunal de Contas do Distrito Federal ele vai auxiliar a Câmara Legislativa Distrital. E nós temos os TCMs. Os TCMs são os Tribunais de Contas do Município, que vão auxiliar o quê? As câmaras municipais. Nós vamos ver que no nosso país existem apenas 2 TCUs, quer dizer, 2 TCMs, 2 Tribunais de Contas Municipais, que são o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então nós vamos ver que toda essa competência desses tribunais, seja ele estadual, seja ele federal, seja ele distrital ou ele mesmo municipal, ainda que de forma simétrica, essas competências, elas estão dispostas no artigo 71 da nossa Constituição. E além disso, nós vamos ver então que esses TCEs, esses tribunais de contas, eles possuem uma função administrativa de natureza técnica, de estudo das questões envolvendo dinheiro público. Certo? E aí, senhores, vem a natureza jurídica desses tribunais de contas. Ou seja, seriam esses tribunais de contas uma autarquia? Seriam esses tribunais de contas uma empresa pública? Seriam estes tribunais de contas uma fundação pública ou uma fundação privada criada pelo poder público? Olha a situação. Não, senhores, ele não tem essa natureza de um ente despersonalizado da administração pública. Se nós formos ver os tribunais de contas, eles são considerados órgãos primários, públicos despersonalizados. Portanto, eles não são subordinados, seja de forma hierárquica ou funcional, a qualquer um dos poderes que fazem parte da nossa República. Portanto, ele não está hierarquicamente ou funcionalmente alocado no Poder Judiciário, no Poder Executivo ou no Poder Legislativo. Ele é independente a esses poderes. Portanto, eles não integram a estrutura do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder Administrativo.
Porque ele precisa ter o que, senhores? Essa autonomia. Ele precisa ter esta isenção necessária para elaborar pareceres técnicos e para julgar aqueles órgãos administrativos que de alguma forma ou outra trabalhem com dinheiro oriundo, advindo do erário público. Tranquilo? Deu para os senhores entenderem, meus queridos alunos? E agora, nós vamos falar da outra forma de controle, que é o famoso controle judicial. Só que eu já quero deixar aqui para os senhores um recado. Este controle judicial, ele será melhor estudado quando os senhores se debruçarem sobre uma matéria vindoura chamada ações judiciais, ou quando os senhores estudarem também direitos difusos e coletivos. Aí os senhores estudarão de forma pormenorizada cada uma dessas ações constitucionais. E o que seria, senhores, esse controle judicial? Este controle judicial, nós vamos ver, ele não é exercido de ofício. Na verdade, para que esse controle judicial ele seja exercido, há necessidade de provocação de um terceiro, através do manejo das famosas ações constitucionais, ou seja, aquelas ações que se encontram dispostas na nossa Constituição Federal. E se nós formos ver, senhores, este controle judicial que necessita de provocação de um terceiro, utilizando essas ações constitucionais, eles irão controlar os atos administrativos praticados previamente ou os atos administrativos praticados posteriormente. Portanto, o controle judicial, ele vai controlar os atos administrativos antes de serem colocados no mundo jurídico através dos diários oficiais, ou ele vai agir a partir do momento que o ato administrativo ele for posto no mundo jurídico e começar a produzir efeitos. O que significa isso? A contrário senso, o controle judicial ele nunca será manejado naquelas situações em que o ato administrativo ele é realizado de forma concomitante à sua realização. Tranquilo? Deu para os senhores entenderem? Então, esses atos esse controle judicial, ele é realizado sobre os atos administrativos praticados a posteriori ou de forma prévia à sua colocação ou não no mundo jurídico, e não de forma concomitante à sua realização. Os senhores estão entendendo o ritmo, tá bom? Então, o que acontece? Essas ações judiciais em que coloca em um dos polos dessa relação jurídica o poder público, de uma certa forma, nós vamos ver que ele vai ser decidido, em regra não vai ser decidido pelo poder judiciário. Como no nosso país nós adotamos o modelo inglês ou o modelo da jurisdição una, esses conflitos envolvendo o particular
e a administração pública, ele vai ser solucionado por um único poder, que é o poder judiciário. Portanto, os conflitos envolvendo o particular e o ato administrativo, e consequentemente a administração pública, ele não vai ser solucionado por um órgão autônomo, obrigatório, mas sim pelo próprio poder judiciário. E isso, em hipótese alguma, implicará na invasão de um poder ou outro. E aí você vai me fazer a seguinte pergunta, você, aluno do nosso querido terceiro ano. Quais são essas ações judiciais que poderão ser manejadas por um terceiro? Nós vamos ver que existem 7 ações. Primeiro, é o mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo ou individual. Existe também uma ação chamada habeas corpus, que os senhores vão estudá-la de forma mais pormenorizada quando os senhores estiverem estudando processo penal, por isso que eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Nós temos hoje as ações de improbidade administrativa, manejadas pelo Ministério Público. Nós temos, senhores, as ações populares, manejadas por cidadãos. Nós temos o mandado de injunção. Nós temos as ações civis públicas, a ACP, que em regra, em 99% dos casos, ela é manejada pelo Ministério Público. E por último, nós temos o habeas data. Então estas, senhores, são as ações constitucionais que são utilizadas para exercer o controle judicial. Tranquilo? Entenderam tudo o que este professor vos disse? Então, hoje, senhores, nesta data, o que acontece? Nós paramos de estudar esta matéria concernente ao controle. E olha que interessante, hein? Nesta matéria nós conseguimos definir o que é o controle. Disse para os senhores que o controle diz respeito ao estudo dos instrumentos jurídicos que serão utilizados para fiscalizar a atuação dos agentes, dos órgãos e das entidades que compõem a administração pública. Classificamos este controle em classificação contra o órgão controlador, controle legislativo, judicial ou administrativo. Quanto à sua extensão também nós vimos, ou seja, o controle pode ser interno ou externo. Quanto à sua natureza, o controle pode ser o de legalidade e o de mérito. Quanto ao âmbito de controle, nós estudamos o controle por subordinação e o controle por vinculação. Quanto ao momento do seu exercício, controle prévio, controle concomitante e o controle posterior. Estudamos também quanto à iniciativa, controle de ofício e o controle provocado. Aí na aula de hoje, nós falamos sobre o quê? Sobre o controle administrativo. Falei para os senhores sobre os meios de controle administrativo. Depois disso, falei para os senhores sobre o controle legislativo, a sua abrangência, os seus instrumentos. Depois esmiuçamos os que são os tribunais de contas, a sua competência. Quais são os tribunais de contas que existem no Brasil, hein? Falamos da sua natureza jurídica e depois entramos no controle judicial que eu acabei de falar. Em suma, 2 aulas de 30 minutos, nós conseguimos esmiuçar este controle da administração pública. Queria mandar um abraço para os senhores.
Ah, vai sair de casa? Vai sair pra bater perna? Máscara, hein? Máscara. E voltou pra casa, o que vai fazer? Álcool gel. Um abraço e fiquem com Deus.